Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fiostata. Na aula de hoje, você vai aprender a fazer a baguete à lana. Uma baguete feita toda em crochê no ponto espinha de peixe. Ficou muito elegante, olha só que coisa linda. Até o fundo dela é de crochê. É um detalhe que eu sei que vocês gostam. Deixa eu mostrar aqui o espaço interno, olha, ficou uma bolsa bem espaçosa. Vou colocar um celular aqui para vocês terem uma ideia, olha só. Então fica uma bolsa bem espaçosa, eu espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Se de cara você já gostou desse modelo, aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva no canal, me conta se você é novo por aqui, se você chegou por esse vídeo, se é a sua primeira vez em uma aula aqui do canal, eu quero muito saber. E aproveita também para me contar que cor que você vai reproduzir a sua bolsa. Eu libero semanalmente aulas gratuitas por aqui e a única contribuição, retribuição que eu peço da sua parte é que você curte e comenta. Eu vou pedir para você comentar um coração marrom aqui nos comentários, para eu saber que você gostou desse modelo e prestou atenção na aula, tá bom? Isso é muito importante para mim, pessoal, porque quanto mais vocês curtem, comentam, compartilham, mais eu tenho vontade de trazer aulas para vocês. E aí, se vocês não engajam, não curtem, não comentam, eu fico desanimada e penso que vocês não estão gostando da aula. Então, eu vou aguardar aqui nos comentários para conversar com vocês, tá bom? Se você ainda não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fiostata, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nós temos aulas exclusivas mensalmente e ao entrar na comunidade, você já tem acesso a mais de 20 aulas, gente. Então, assim, é imperdível. Valor extremamente acessível de R$19,90. É assim, é um absurdo de barato. E eu espero muito que você faça parte da nossa comunidade e aproveite bastante também das aulas exclusivas. Qualquer dúvida, pessoal, deixem aqui nos comentários. As medidas e o peso da peça vão estar na descrição junto com os materiais. Vamos agora para o tutorial. Vou utilizar um novelo e meio do fio de malha premium da Fisher, de 25 milímetros. Na última aula do canal eu também utilizei esse fio de malha na cor cinza. Eu vi que vocês gostaram bastante de eu trazer essa espessura de fio, porque é a espessura que vocês encontram com mais facilidade na sua cidade, ou até mesmo em outros países. Então, trouxe mais um tutorial com esse fio. E a cor da aula de hoje é a cor cappuccino. O fio da Fisher vocês encontram lá na loja Matilda. Eu vou deixar o link na descrição e nós temos cupom de desconto TATA. THATA, tudo maiúsculo, tá bom? Necessário 2 novelos e a gente utiliza um novelo e meio nesse modelo. Vou utilizar uma agulha de crochê de 6 milímetros. Essa agulha que eu comprei na Shopee, eu vou deixar o link para vocês na descrição. E também tem aqui agora o YouTube Shopping, que é uma sacolinha que fica aqui, ó, na parte de baixo do nosso vídeo, no canto esquerdo, onde eu deixo o link de produtos que eu encontro na Shopee, Mercado Livre, normalmente em marketplaces, e facilita o acesso para vocês não precisarem ir até a descrição, tá bom? Então eu vou deixar a agulha também aqui na sacolinha. Vou utilizar uma tesoura, essa tesoura belíssima que vocês tanto elogiam aqui, lá no meu Instagram, sou apaixonada por ela. Também vou deixar aqui para vocês na sacolinha. E aqui para essa bolsa eu quis utilizar bastante acessórios metalizados, no dourado, que é o que eu gosto aqui nas minhas criações, tá? Então aqui eu vou utilizar uma alça de corrente com 1 metro. E 2 mosquetões na ponta. Essa alça eu comprei aqui na minha cidade presencialmente. Eu vou procurar acessórios parecidos e deixo o link para vocês na descrição. E é muito importante ressaltar, pessoal, que talvez a quantidade de acessórios utilizados na peça não caiba na sua realidade atualmente. Então você pode ficar à vontade para fazer os ajustes necessários, tá bom? Vou utilizar 2 porta-alças. Esse aqui eu comprei na Shopee e ele não vem parafuso, porque ele é de plástico. Então ele não é exatamente um porta-alça, ele é um porta-tassel, ele é de plástico
Então, vocês não vão encontrar o parafuso nele, o furinho para o parafuso, você tem que pôr um pinguinho de cola e colocar o fio. Para o objetivo que é o tassel, que você não utiliza nenhum tipo de força nele, não tem problema ser esse tipo de porta-alça. Agora, se for para colocar exatamente em uma alça, aí sim é necessário que você tenha aquele de metal que vem o parafuso. Vamos utilizar 2 desses na criação de hoje. Vou utilizar aqui 2 elos de corrente para prender o porta-tassel no nosso mosquetão. Esse mosquetão eu comprei também presencial, ele tem até uma cor diferente, assim, ele não é bem dourado como essa alça, por exemplo, o mosquetão dessa alça, não sei se no vídeo é perceptível, mas você pode utilizar qualquer mosquetão que você tem na sua casa. Vou utilizar um botão imantado de 18 milímetros, você pode, se você preferir colocar zíper, não tem problema. Vou utilizar a minha etiqueta personalizada de metal, que também é da Shopee. A minha é o tamanho menor, ela tem 28 por 11 milímetros. Ela não veio riscada, fui eu que risquei, tá? E um dos pontos altos da nossa peça será essa argola articulável com strass. Essa eu comprei na Shopee, eu também encontro presencial aqui na minha cidade, mas essa eu comprei na Shopee. Olha que coisa linda, gente. Eu vou deixar o link para vocês na descrição, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho com 13 correntes. Caso você queira sua bolsa maior de comprimento, você precisa aumentar de 2 em 2 correntes agora no início, além de trabalhar também mais carreiras de base, tá bom? Para esse padrão de ponto espinha de peixe, nós temos que ter pontos pares na base. Então, pontos, tá? É diferente de correntes. As correntes eu começo com 13, você pode aumentar de 2 em 2 ou diminuir de 2 em 2. Então, eu faço aqui a minha laçada inicial e vou trabalhar aqui 13 correntes. Trabalhei aqui, pessoal, 13 correntes, que ficaram medindo 10 centímetros e meio. Então, caso você esteja utilizando um fio de poliéster, por exemplo, você pode, nesse caso, seguir as medidas que eu estou passando. Então, faz correntes até chegar em 10,5. Lembrando que precisa ser número ímpar de corrente, tá bom? Então, aqui feito as 13 correntes, agora eu vou virar o meu trabalho e eu vou trabalhar nessas ondulações que nós temos atrás de cada corrente. Eu vou pular essa primeira ondulação, venho a partir dessa segunda aqui, olha, coloco a minha agulha, a minha corrente permanece aqui, pego o fio que vem do novelo, passo aqui por essa laçada, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Já fizemos aqui 2 pontos baixos, entro na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos seguir trabalhando um ponto baixo em cada ondulação, até chegarmos atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei aqui um ponto baixo em cada ondulação. Agora aqui na ponta a gente precisa ter 3 pontos baixos no mesmo ponto, porque a gente precisa fazer essa curva aqui, ó, para vir para esse lado. Então nós já temos um ponto baixo, vamos voltar no mesmo ponto e trabalhar o segundo ponto baixo. Volto no mesmo ponto e trabalho o terceiro ponto baixo. Se você reparar, você já trabalhou na primeira corrente que você fez, certo? Então, a partir de agora, você trabalha a partir da segunda. Então, aqui eu tenho a primeira, eu venho a partir da segunda e vou trabalhar um ponto baixo pegando em cada corrente, olha, tá bom? Então, eu entro aqui, ó, já trabalhou aqui na primeira, vamos para a segunda, entro na segunda corrente, deixo esse pedacinho de fio aqui em cima para ir arrematando ele. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e faço ponto baixo. Entro na próxima corrente, coloco aqui, ó, essa pontinha de fio em cima do trabalho,
pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto baixo. E sempre vai ajeitando o seu ponto. Agora vamos trabalhar um ponto baixo em cada corrente até chegar aqui. Cheguei aqui na ponta e tudo que nós fazemos em uma ponta, nós temos que repetir na outra. Então aqui eu vou trabalhar 3 pontos baixos no mesmo ponto, trabalhando aqui, ó, pegando nessa alcinha e nessa daqui, ó, que formou a corrente, tá vendo? Então, aqui nós vamos trabalhar 3 pontos baixos no mesmo ponto. 1, volto no mesmo ponto, 2, volto no mesmo ponto e 3. Eu fiquei na primeira carreira com um total de 28 pontos e inicialmente a minha bolsa tem... Vamos ver aqui, 14 centímetros de comprimento. Então, a cada carreira que nós fazemos, além de aumentar a largura da bolsa, também aumenta o comprimento, tá? Ó, e de largura até o momento tá com 3 centímetros, tá? Agora, vou esticar aqui a laçada da agulha e vou entrar nessas duas alcinhas aqui, ó. Pego essa laçada e levo lá pra trás. Agora, eu vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz, tá vendo que ele tem duas perninhas? Eu vou entrar no meio dessas duas alcinhas, e aqui atrás eu também preciso sair no meio de duas alcinhas, porque senão a nossa base não fica reta. Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente... Fico com uma alça na agulha no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Aqui eu fiz um ponto baixo centrado. Entro no próximo ponto, ele também tem duas alcinhas, eu entro no meio das duas alcinhas, saio no meio de duas alcinhas aqui, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. A cada carreira, se você quiser, você já pode ir arrumando o seu fio, vai alinhando ele, porque assim a sua base fica retinha, tá? E agora, olha, entrando no meio das duas alcinhas e saindo no meio das duas alcinhas, nós vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto, até chegar no primeiro ponto que nós fizemos dos 3 juntos. Cheguei aqui onde nós fizemos os 3 pontos no mesmo lugar. Agora aqui nós vamos trabalhar 2 pontos baixos centrados em cada um deles, tá? Então nós tínhamos 3 e aqui vamos ficar com 6. Isso que nós vamos fazer se chama aumento. E pode ir dando uma alinhada já na sua base, tá? Para que ela não fique torta no final do trabalho. E aqui, para você identificar o centro do ponto, você vai fazer assim, olha, entre essa alcinha e essa, você entra no meio. Então, entra aqui no meio. Essa parte aqui é um pouco chatinha, mas você pode até dar uma esticada aqui, que você vai ver, ó, 2 alcinhas, entra no meio, e aqui atrás você precisa sair no meio de 2 alcinhas. Agora sim, ó, saí no meio de 2 alcinhas, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, faço um ponto baixo centrado. Eu vou colocar um marcador no primeiro e no último ponto dessa sequência de aumentos para as próximas carreiras. Se você não tiver um marcador, pode ser um fio de outra cor, tá bom? Volto no centro do mesmo ponto e trabalho o segundo ponto baixo. Já que no próximo ponto, olha... Entre essa alcinha e essa, você vai no meio e aqui você já consegue visualizar, ó. Uma alcinha, 2. Entro no meio dela, saio no meio de 2 alcinhas, faço 1 e 2 pontos baixos centrados. E agora no próximo, entre essa alcinha, aqui ó, entre essa alcinha e essa no meio, você já vê 1 e 2 alcinhas. Entra aqui no meio... E faço 1, 2, e arrumo aqui, e marco o segundo ponto, que é o último dessa sequência de aumentos dessa ponta.
e vai dando uma ajeitadinha. Agora a gente volta a trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto, até chegarmos nos próximos 3 pontos que nós fizemos no mesmo lugar. Cheguei aqui onde nós fizemos os 3 pontos no mesmo lugar e tudo que nós fazemos em uma ponta, repetimos na outra. Então, aqui, olha, entre essa alcinha e essa, vamos no meio. Aqui você já visualiza uma alcinha e a outra, entra no meio. Ó, não saiu no meio aqui de 2 alcinhas, ó. Agora sim. Aí trabalho um ponto baixo centrado, vai sempre arrumando a sua base. Deixa eu pegar aqui o meu marcador. Coloco no primeiro. Volto no mesmo padrão, no centro do mesmo ponto e repito ponto baixo centrado. No próximo aqui, ó, entre essa alcinha e essa, vamos no meio. Tá? E faço 1, 2 pontos baixos centrados. E no próximo aqui, ó, entre esta alcinha e essa daqui, você já visualiza que as 2 alcinhas, 1 e 2, entra no meio e pode fazer 1 e 2, 2 pontos baixos centrados, marco o segundo. Fiquei com um total de 34 pontos aqui nessa segunda carreira. Então, a cada carreira, a gente vai aumentar 6 pontos, tá? E aí, você já pode, de novo, ir alinhando aqui, ó. Você vai repuxando assim, ó. Essa parte você puxa pra cima e essa você puxa pra baixo. Ou você pode fazer ao contrário, se você sentir necessidade, tá? É pra você sempre mantendo a sua bolsa reta. Então, segunda carreira feita, ficamos com 34 pontos. De comprimento, ela está com 7,5 e de largura 5 centímetros. Vou esticar aqui a laçada, entro nessas 2 alcinhas. Aqui eu tenho o primeiro ponto baixo centrado, eu vou entrar nessas 2 alcinhas. Pego essa laçada e levo lá para trás. Onde eu levei a laçada lá para trás, eu entro no centro do ponto de baixo. Então, eu entro no meio das 2 alcinhas, saio no meio de 2 alcinhas e coloco a laçada na agulha. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e faço o primeiro ponto baixo centrado. Vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto até chegarmos no primeiro marcador. Cheguei aqui no primeiro marcador e agora, a partir de cada carreira, você coloca um ponto de separação entre os aumentos. Isso quer dizer que nessa carreira você vai trabalhar um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto, e um ponto baixo centrado sozinho. Um aumento, um ponto baixo centrado sozinho. Um aumento, um ponto baixo centrado sozinho. Então, eu tiro aqui o primeiro marcador. E no primeiro ponto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto. Volto o marcador aqui, volto no mesmo ponto e faço o segundo ponto baixo centrado. No próximo ponto, eu faço um sozinho. Vocês me perguntam por que eu estico o fio, gente. É porque eu acho que fica com um acabamento mais bonito, tá? No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos baixos centrados juntos, que é um aumento. No próximo, vamos trabalhar um ponto baixo centrado sozinho. E vai sempre arrumando a base. No próximo, um aumento. 1, volto no mesmo ponto, 2. Se você fizer essa parte errada do aumento, gente, a sua base pode ficar torta, tá? E não vai fazendo o seu ponto muito apertado, senão ela também vai entortar. Chegamos aqui no marcador, vou tirar ele e trabalhar um ponto baixo centrado sozinho. E arrumo a base. E volto o marcador. Agora, você vai voltar a trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto, e chegando aqui, de um marcador ao outro, você vai trabalhar aumento, ponto sozinho, aumento, ponto sozinho, aumento e ponto sozinho.
Então, para não ficar repetitivo, eu vou fazer essa parte aqui e já volto com vocês. Trabalhei aqui a nossa terceira carreira, fiquei com um total de 40 pontos, e vamos medir aqui novamente. Então, até o momento de comprimento está com 20 centímetros e de largura 7,5, tá? Agora, como eu falei, ficamos com 40 pontos. Daí, se você quiser, vai dando uma ajeitadinha assim, ó. E o essencial, gente, vai alinhando os seus pontos. Por quê? Porque eles precisam ficar todos na mesma direção. Esse aqui ainda tá um pouquinho torto, ó, tá vendo? Então, vamos arrumar aqui para isso não acontecer. Vamos ver. Ó, já melhorou bastante, tá vendo? Olha. Eles precisam estar sempre no mesmo sentido para ficar reto. Agora vamos iniciar a nossa quarta carreira. Estico aqui o meu fio, entro nessas duas alcinhas aqui após o primeiro ponto baixo centrado, levo essa laçada lá para trás, entro aqui, ó, no ponto baixo centrado da carreira anterior, entro no centro dele, coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto até chegar no primeiro marcador. Trabalhei um ponto baixo centrado, cheguei aqui no marcador, eu vou tirar ele. E como eu falei para vocês, a cada carreira a gente aumenta um ponto de separação dos aumentos. Então, aqui nós fizemos um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Agora, nós faremos um aumento e 2 sozinhos. Um aumento, 2 sozinhos. Eu vou fazer apenas 4 carreiras. Mas se você estiver utilizando um fio mais fino e precisa trabalhar mais carreiras, nessa parte você segue um ponto baixo centrado em cada ponto. E aqui é só aumentar um em cada carreira. Então, por exemplo, se você fizer uma outra carreira depois dessa, né, se você fizer uma quinta, aí você trabalha um aumento, 3 sozinhos, um aumento, 3 sozinhos. Se você fizer mais uma carreira, um aumento, 4 sozinhos, um aumento, 4 sozinhos. É só isso que altera, tá bom? Então, aqui no primeiro ponto, a gente trabalha um aumento. Volto no mesmo ponto, 2. Eu não vou colocar o marcador aqui de novo, porque eu sei que essa já é a minha última carreira, tá? No próximo, um sozinho. No próximo, mais um sozinho. Então, fiz um aumento, 2 sozinhos. No próximo, um aumento. Volto no mesmo ponto. E 2. No próximo, um sozinho. E no próximo, mais um sozinho. Deixa eu só arrumar aqui que ficou feio o ponto. Pronto. No próximo, um aumento. Volto no mesmo ponto, 2. No próximo, um sozinho. E sempre vai arrumando aqui a sua base. Tiro o marcador do último ponto e faço mais um sozinho. Olha só. E agora é repetição. Eu vou trabalhar um ponto baixo centrado sozinho em cada ponto. E chegando aqui no marcador, eu vou trabalhar um aumento, 2 sozinhos. Um aumento, 2 sozinhos, até o final. Feito a nossa quarta carreira, fiquei com um total de 46 pontos. Deixa eu pegar aqui a minha fita. De comprimento, ficou medindo 22 centímetros por 9,5 de largura, tá? Agora, vamos começar a subir a nossa bolsa. Caso você queira utilizar uma base de sintético, você também pode utilizar. Mas, na hora que você fizer os pontos baixos em volta da sua base, conta para ver se tem números pares, tá bom? Então, vou esticar aqui meu fio, entro nessas duas alcinhas aqui, depois do ponto baixo centrado, pego essa laçada e levo lá para trás. Essa laçada que eu levei lá para trás, eu vou puxar ela aqui, ó, e você vai ver que tem uma alcinha de trás aqui, ó. Eu entro nessa alcinha de trás
E vou entrar nesse gominho aqui, ó, logo em seguida. Coloco a laçada na agulha e vamos trabalhar, aí pode arrumar aqui, tá? Agora, no início, você pode sentir que a sua base vai ficar torcida, mas a cada carreira vai arrumando que ela vai ficar boa. Até a partir ali da quarta carreira, eu acredito que já fique retinha, tá? Agora, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto por toda a volta da nossa bolsa. No próximo ponto, entro na alcinha de cima, entro no gominho de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto baixo. No próximo ponto, entro na alcinha de cima, entro no gominho de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto baixo. Eu sinto que desta forma a bolsa sobe bem estruturada, tá? Então vamos trabalhar desta forma por toda a volta da nossa base. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto. A partir de agora vamos começar a subir o ponto espinha de peixe. Vou tirar aqui a laçada da agulha, entro nessas duas alcinhas aqui, pego essa laçada, levo lá para trás. Onde eu levei essa laçada lá para trás, vamos entrar no centro do primeiro ponto. Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e trabalho um ponto baixo centrado. Agora, nós vamos trabalhar na base desse ponto. Aqui. Tá vendo? Então, a gente trabalhou no centro, agora a gente trabalha na base. E aqui, eu sempre indico que você deixe essa parte do fio para cima, essa parte que tem abertura, e essa parte que é lisa para baixo. Dessa forma, a sua bolsa vai ficar esteticamente mais bonita, tá? Então, vamos lá. Vamos na base do ponto. Pego essa laçada e puxo aqui pra frente. Pode esticar, pode dar essa alongada nela pra ficar na mesma altura aqui, ó. A agulha tem que ficar reta. Agora, eu vou pular, isso mesmo, pula esse ponto e vai na base do próximo. Pego o fio, sempre deixando essa parte pra cima e puxo aqui pra frente. Fico, então, com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Agora, você vai vir aqui onde você puxou essa última laçada e vai vir no centro do ponto aqui atrás, ó. Entra no centro dele e trabalha um ponto baixo centrado. Arruma o fio, volta na base do mesmo ponto, puxa o fio que vem do novelo aqui pra frente, pula esse ponto, vamos na base do próximo, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Vamos aqui no centro do ponto que nós trabalhamos na base pela última vez e vamos fazer um ponto baixo centrado. Agora, volto na base do mesmo ponto que nós trabalhamos pela última vez, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, pulo esse ponto, vamos na base do próximo, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Vamos no centro do ponto aqui atrás e trabalha um ponto baixo centrado e vai arrumando o seu ponto. Vamos seguir desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Trabalhei aqui a nossa primeira carreira do ponto espinha, mais a nossa segunda carreira do corpo da nossa bolsa. Olha como a base já deu uma boa melhorada. Ela ainda tá um pouquinho torta, né? Não está tão uniforme, principalmente aqui nas pontinhas, mas ela já tá bem melhor. Vamos trabalhar aqui o último ponto espinha juntos. Então, eu trabalhei aqui um ponto baixo centrado. Vou voltar na base do mesmo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, pulo esse ponto e vamos na base do primeiro ponto que nós trabalhamos. Puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Para e arruma
o corpo da sua bolsa. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer todas as carreiras a partir de agora. Então, a partir de agora, todas as carreiras são repetições dessa terceira. Então, aqui, olha, você vai tirar a laçada da agulha, entra nessas duas alcinhas aqui, pega essa laçada, leva lá para trás, vamos no centro do ponto, coloca a laçada na agulha, pega o fio que vem do novelo, passa aqui para frente e trabalha um ponto baixo centrado. Então, sempre finaliza e inicia desta forma, tá? Vamos na base desse ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, ó, percebam que eu tô sempre com o meu fio arrumado. Certo? Agora, a gente procura o próximo ponto baixo, que é esse daqui. Então, a gente pula essa fileira aqui e vamos na base desse ponto baixo. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Vamos entrar aqui no centro deste ponto e vamos fazer um ponto baixo centrado. Agora, volto aqui ó, na base do mesmo ponto que nós trabalhamos por último, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, pulo essa coluna de pontos e vamos aqui, ó, no próximo ponto baixo, bem aqui, ó, vamos na base dele, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro as 3 de uma vez. Volto aqui no mesmo ponto, só que agora a gente trabalha no centro, em vez de trabalhar apenas na base. E trabalho um ponto baixo centrado. Olha só. Então, a partir daqui, você vai fazer essa repetição até alcançar a altura que você deseja para a sua bolsa. Aí você volta aqui para que a gente continue fazendo a nossa bolsa, tá bom? Trabalhei aqui, pessoal, total de 11 carreiras, contando aqui a primeira de pontos baixos que nós fizemos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fiz um total de 11 carreiras. Deixa eu pegar aqui a minha fita. 11 carreiras, ficou medindo 12 centímetros e meio de altura. Caso você queira a sua baguete maior de altura, é só seguir trabalhando mais carreiras, tá bom? Olha só como esse ponto fica bonito, tanto internamente quanto externamente. Agora, vamos cortar o nosso fio. Puxo a pontinha para fora. Sempre vai ajeitando a sua peça, tá? Agora, entro aqui nessas duas alcinhas, em cima do primeiro ponto baixo, pego o meu fio e passo por baixo dessas duas alcinhas. Agora, eu vou entrar aqui nessa alcinha, ó, só que eu venho aqui atrás, pego nesse gominho aqui, peraí, pego nesse gominho e entro nessa alcinha. Pego esse fio e passo para dentro. Ó, aqui nós fizemos um acabamento invisível, tá vendo? Olha que perfeito que fica. Agora, é só entrar aqui nos pontos para ir passando essa pontinha de fio. E aí, para arrematar, eu costumo passar um pingo de cola. Se você tem outro costume, como de costurar, por exemplo, pode fazer também, tá? Então, aqui, olha, eu corto o excesso do fio e eu utilizo essa cola aqui, ó, silicone líquido, cola fria transparente. Eu vou deixar o link para vocês na descrição, a minha é de 100 ml, mas tem menor também. Daí, ó, eu puxo aqui o fio, tá vendo, ó? Coloco bem lá para dentro, e aí sim eu solto o fio. Se quiser até dar uma puxadinha aqui, ó, pra ficar escondidinho, vai grudar. Essa cola é muito boa, tá, gente? Uma das colas que eu mais gosto de utilizar.
E ela vem com essa parte aqui pra você fechar, e você sempre deixa ela em pé, tá? Pronto. Ó, agora nós vamos fazer a parte aqui de diminuição, tá? Para fazer a diminuição, vamos pegar e apertar aqui. E aí, sem contar com esse ponto aqui, ó, esses dois aqui, ó, então, vem aqui, tem esses dois na ponta. Aí, aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E marco aqui o sexto ponto. Agora aqui, ó, sem contar esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E marco esse ponto aqui, o sétimo. Aqui vai parecer que tá errado, ó, mas não tá. Ó. Tá vendo? Tá certinho. Aí agora aqui, ó. Não conto esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E venho no sétimo ponto. Se você tiver feito a sua bolsa maior de comprimento, aí você pode aumentar aqui essa contagem, tá? Pode ser 7, 8, quantos pontos você achar necessários. Mas precisa depois aqui, ó, ficar com números pares, tá? Agora aqui, ó, sem contar com esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e venho no sétimo. Tá? Ó, prontinho. Agora vamos iniciar aqui a diminuição. Eu tinha colocado um ponto atrás, gente, ó. Sem contar esse, 1, 2, 3, 4, 5, eu tinha marcado aqui 6, mas tem que marcar no sétimo, tá? Então, arrumei aqui. Então, contando aqui com esse do marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tem que ter números pares aqui. E aqui, os dois lados tem que ter a mesma quantidade de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tá certinho, tá? Vamos aqui, então, iniciar o nosso trabalho. Deixa eu pegar aqui a minha agulha. Temos aqui o primeiro marcador, certo? E a gente vai iniciar fazendo um ponto baixo dentro desse ponto baixo aqui, ó. Tá? Desse daqui, ó. Tiro o marcador, faço ponto baixo. Agora, entro aqui na base do ponto baixo anterior, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, vamos na base do ponto baixo seguinte, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente e faço ponto espinha de peixe. Vamos no centro deste ponto, deixa esse pedacinho de fio aqui no meio e trabalha ponto baixo centrado. Deixa eu só arrumar aqui que eu não saí no meio do ponto. Agora sim. Voltamos na base do mesmo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. No próximo ponto aqui baixo aqui, olha, vamos na base, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, faço ponto espinha de peixe e trabalho um ponto baixo centrado. Vamos seguir desta forma até chegarmos ali no marcador. Fiz aqui, pessoal, até chegar próximo do marcador. Agora aqui nós vamos trabalhar outro ponto espinha, então entro na base do ponto, puxo o fio aqui pra frente, vamos na base do próximo ponto, puxo o fio aqui pra frente, faço o ponto espinha. Ó, chegamos então aqui no marcador, eu vou tirar ele. Dá uma arrumadinha no seu trabalho e pode ver que tá certinho, ó. Aí aqui a gente não precisa trabalhar o ponto centrado, tá? Então, eu vou puxar aqui o meu fio para abrir ele. E aqui dentro, olha, de onde eu abri o fio, eu passo a minha bolsa por dentro e puxo o fio que vem do novelo para diminuir aqui essa laçada. Esse é o acabamento que nós vamos fazer em todas as carreiras, tá? E sempre vai arrumando o seu trabalho. Vou pegar o fio, passo aqui por dentro da bolsa até chegarmos desse lado aqui. Arrumo aqui dentro, ó. Até chegarmos desse lado aqui.
Agora, nós não vamos trabalhar no centro deste ponto. Nós vamos puxar aqui, ó, como se fizesse o ponto espinha, mas vamos puxar só uma vez, por aqui, ó. Tá? Então, entro aqui na base do ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Deixa eu só arrumar aqui esse fio para ele não ficar esticado. Ó, e aqui eu finalizo o meu ponto. Ó, puxei o fio aqui pra frente, pego o fio que vem do novelo e passo dentro deste ponto. Vamos no centro deste ponto, puxo o fio que vem do novelo e faço ponto baixo centrado. Voltamos na base do mesmo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, vamos na base do próximo ponto e puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. Aqui, ó, eu sempre deixo esse pedacinho de fio no meio pra já ir escondendo ele, finalizo o ponto espinha. Tá vendo, ó? Fica desse jeito aqui, então fica como se você tivesse feito metade do ponto espinha. Ele não tem essas duas perninhas, aqui ele vai ter somente uma, tá? Entro no centro do ponto, faço ponto baixo centrado. E agora aqui a gente vai repetindo o ponto espinha até o final. Chegamos aqui, olha, próximo do final da carreira. E aqui vamos fazer da mesma forma que fizemos na carreira anterior. Então, vamos fazer o último ponto espinha. Volto aqui, ó, na base do ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. No próximo ponto, vamos na base dele, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. E finalizo o meu ponto espinha, tá? Não precisa trabalhar o ponto centrado. Estico aqui meu fio, passo minha bolsa por dentro e agora puxo o fio que vem do novelo para diminuir essa laçadinha aqui. Pronto. Arrumo aqui, volto aqui para frente e aqui, ó, então trabalhamos nessa coluna aqui. Agora, não trabalhamos nesse ponto centrado, vamos trabalhar nesse daqui, ó. Então, entro aqui no centro do próximo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, faço ponto baixo centrado e voltamos a fazer o ponto espinha. Entro na base do ponto, deixo esse pedacinho de fio sempre no meio, aqui, ó, do trabalho, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, vamos na base do próximo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, aí deixando esse fio aqui no meio, ele já vai sendo escondido, tá? Faço ponto espinha e um ponto baixo centrado, vai arrumando e segue trabalhando desta forma até o final. Cheguei aqui, pessoal, para fazer o último ponto junto com vocês, então eu trabalhei aqui um ponto baixo centrado, e vamos trabalhar o último ponto espinha. Vamos na base do mesmo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, vamos na base do próximo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, desculpa, acabei batendo na câmera, e faço o ponto espinha. O último ponto é sempre um ponto espinha, tá? Não precisa fazer o ponto baixo centrado aqui no final. Agora, vamos esticar o nosso fio. Vamos passar aqui por dentro a bolsa. O fio que vem do novelo a gente vai puxando para diminuir essa laçada. Desta forma aqui, ó. Agora, arrumo aqui e trago aqui para frente. Vamos repetir. Então, aqui, vamos iniciar aqui com ponto baixo centrado, porque a gente não inicia com metade do ponto espinha, porque a carreira anterior já tinha. Então, eu entro no centro do ponto, igual fizemos na primeira carreira, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, faço ponto baixo centrado. Vamos na base desse ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, vamos na base do próximo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente e eu deixo esse pedacinho de fio no meio para a gente ir escondendo ele. Trabalho o ponto espinha de peixe. Olha só como é que vai ficando, tá vendo a diminuição?
E agora é repetição, trabalho ponto baixo centrado e ponto baixo centrado e ponto espinha, por toda a carreira. Fiz aqui, pessoal, até o final e vamos fazer o último ponto espinha juntos. Então, trabalhei o ponto baixo centrado, volto aqui na base do ponto, puxo o fio que vem do novelo, vamos na base do próximo ponto baixo e puxo o fio que vem do novelo aqui para frente para formar o ponto espinha. Olha que coisa linda que vai ficando. Eu ainda vou trabalhar mais uma carreira de diminuição, mas fica ao seu critério se você não quiser. Vamos esticar aqui o fio, passo a bolsa por dentro e faço aqui puxando o fio para diminuir essa laçada. Arrumo a minha bolsa, passo o fio aqui para frente. O ponto anterior foi o ponto centrado, né? Iniciamos com o ponto centrado, agora a gente inicia com um meio ponto espinha, igual nós fizemos aqui, ó. Então, aqui tá o primeiro ponto baixo centrado e aqui o segundo. Vamos na base do segundo. Puxa o fio que vem do novelo aqui pra frente, pode esticar. Fica com uma alça na agulha e finaliza a metade do ponto espinha, certo? Agora, faz um ponto baixo centrado. E sempre vai escondendo o fio ali de baixo, tá? Esse fiozinho aqui. E agora, trabalho um ponto espinha. Volto na base do mesmo ponto. Puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. Vamos na base do próximo ponto. Puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. Faço ponto espinha, ó. Daí dá uma arrumadinha aqui. E fica assim. Vamos finalizar mais essa carreira. Olha, feito aqui mais uma carreira, vamos finalizar ela juntos com o último ponto espinha. Então, fiz o ponto baixo centrado, venho na base do mesmo ponto, puxo o fio aqui pra frente, vamos na base do próximo ponto, puxo o fio aqui pra frente. E faço o ponto espinha. Olha só como fica. Aí, aqui, você pode fazer uma corrente, corto o seu fio e puxo aqui para cima. Então, aqui no final, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Porque aqui é a corrente que nós fizemos. Então, no final, eu fiquei com 6 pontos. Agora, eu vou puxar esse fio aqui e passar por dentro dos pontos e vou colar igual nós fizemos no corpo da bolsa. E aí, do outro lado, nós vamos repetir o mesmo padrão de diminuição. Vai arrumando aqui para ficar alinhadinho, tá, gente? Aí, aqui, ó, vou cortar a pontinha do fio e vou passar a cola aqui. Pronto. Ó, tá vendo? Fica bem escondidinho, bem tranquilo, tá? Arruma aqui. E agora vamos repetir a mesma coisa aqui, ó. Então, eu vou iniciar com um ponto baixo centrado, faço ponto espinha, sigo da mesma forma que nós fizemos desse lado aqui, tá? Não tem o que mudar. Você precisa fazer a mesma quantidade de carreiras de diminuição, tá? Então, aqui 1, 2, 3 e 4. Fiz 4 carreiras de diminuição desse lado. Esse lado eu também preciso fazer 4 carreiras. Então, aqui, olha, aqui eu tenho um marcador. Eu vou entrar no centro do ponto. Tiro o marcador, faço o ponto baixo centrado e o ponto espinha. E vou repetir as 4 carreiras de diminuição e volto aqui com vocês, tá bom? Quando eu fizer aqui a última carreira de diminuição, aí eu não vou cortar o fio e volto com vocês pra gente fazer o acabamento, tá bom? Feito, pessoal, o outro lado, eu acabei finalizando, eu cortei, arrematei tudo certinho, porque eu acabei me esquecendo que eu falei que eu não ia fazer isso, mas não tem problema, porque a gente faz o acabamento agora, tá? Eu vou trabalhar um acabamento em ponto baixíssimo, então eu vou pegar aqui o meu fio, entro em algum dos pontos aqui em cima, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Pode segurar essa pontinha aqui, tá?
Entro no próximo ponto, nas duas alcinhas, pego o fio que vem do novelo e vou passar por essas 3 alcinhas que estão na agulha. 1, 2 e 3. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Já aqui, olha, onde temos as diminuições, nós não temos 2 alcinhas. Então, nós entramos em algum dos pontos aqui, olha. Então, eu entrei aqui nesse pontinho, pego o fio que vem do novelo, passo por esse pontinho e pela alça que está na agulha. Aqui, olha, entro aqui. Peraí. Pronto. Ou pode ser até aqui mais pra cima, ó. Entro aqui nessa alcinha, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Vamos aqui no próximo ponto, entro em uma alcinha, pego o fio que vem do novelo, passo pelas 2 alcinhas. Vamos aqui no próximo ponto e faço ponto baixíssimo e vai dando uma ajeitadinha aqui no seu trabalho, tá? Então, aqui, ó, é só seguir trabalhando ponto baixíssimo, ó. Daí, chegando aqui, ó, nessa parte que tem as 2 alcinhas, você entra nas 2 alcinhas e faz o ponto baixíssimo. Aqui, nessa parte reta, eu até gosto de fazer assim, ó. Pega somente na alcinha de trás, tá vendo? Ó, não tem as 2 alcinhas, pega apenas na alcinha de trás e faz o ponto baixíssimo. Acho que fica até bonitinho esse detalhe que vai ficar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui para mostrar para vocês, olha. Vai entrando apenas na alcinha de trás, ó. Tá vendo esse detalhe que fica aqui embaixo da alcinha que a gente não pega? Então, segue desta forma, aqui você vai pegando de pontinho em pontinho, e vamos fazer isso até preencher toda a volta da nossa bolsa com pontos baixíssimos. Trabalhei ponto baixíssimo por toda a volta da minha bolsa. Olha só que lindo que fica. Agora, vou cortar o meu fio e vou fazer um acabamento invisível. Então, aqui, olha, eu puxo esse fio, entro nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos, pego essa ponta de fio e passo por baixo. Entro aqui na alcinha de cima do último ponto baixíssimo que nós fizemos e puxo esse fio por baixo dele. Fiz aqui um acabamento invisível. E agora aqui, olha, nós vamos passar esse fio aqui para dentro e esconder essas 2 pontinhas de fio por dentro dos pontos e pôr um pingo de cola na ponta. Prontinho, então o corpo da nossa bolsa ficou pronto. E agora eu já vou aproveitar e aplicar o botão imantado e a etiqueta. Aqui, pessoal, para o botão imantado, esse é um assunto que a gente já conversou bastante, eu não gosto de fazer a aplicação, eu não tenho nenhuma dica especial para passar para vocês, eu faço uma costura bem simples, a única coisa é que eu utilizo essa linha de nylon, linha transparente, linha invisível, como algumas pessoas conhecem. Então, aqui a costura, pessoal, eu faço de uma forma bem simples, eu coloco aqui no meio da bolsa. Aí, ó, eu vou colocar ele assim, em vez de deixar assim, eu coloco assim. E vou entrar aqui no primeiro furinho do botão. Trago esse meu fio aqui pra fora. Desculpa se o miado do meu gato estiver aparecendo na aula, tá, pessoal? Entro aqui de volta no primeiro furo. Saio novamente, saio novamente aqui fora, volto no mesmo furo, e aí puxa bem esse fio, tá? Trago aqui pra fora e pela última vez eu volto no mesmo furo. Passo aqui pra fora. Vamos ver, isso.
Agora, eu entro aqui de novo na bolsa e eu deito a minha agulha para ir para o próximo furo. Então, eu costuro por 4 vezes no mesmo furo para garantir que vai ficar bem preso. Então, eu vou fazer isso nos 4 furos do meu botão e do outro lado. Fiz a aplicação do botão imantado, olha só como fica. E agora, nós vamos para a aplicação da etiqueta, tá? Então, esse lado eu quero que fique para trás e esse lado para frente. Então, eu vou aplicar a minha etiqueta. Vou pegar aqui, verifico se ela está certa. Vou abrir aqui a minha bolsa. Vou centralizar aqui para ver aonde que eu vou colocar essa etiqueta. Já coloquei, vocês não vão conseguir ver direito, mas a garrinha tá por aqui, ó. E nesse caso aqui eu não vou usar a plaquinha que vem junto com a etiqueta, por quê? Primeiro que como o ponto é bem trabalhado, fica ruim para passar a garrinha na plaquinha. E segundo que pode atrapalhar um pouco na hora de fechar o botão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a garrinha e eu vou amassar ela no fio. Então, com o auxílio de um alicate, eu amasso bem ela no fio aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá dando pra ver? Justamente, ela fica bem presa, ó. Tá vendo? E não atrapalha no funcionamento do botão imantado. Olha que linda. Agora, vamos fazer a nossa alça de mão. Para nossa alça de mão, eu vou iniciar trabalhando 5 correntes. Caso você queira que a sua alça fique mais grossa, você vai aumentar a quantidade de correntes agora no início. Caso você queira que ela fique mais fina, você vai diminuir a quantidade de correntes agora no início, tá bom? Então, eu faço aqui a minha laçada inicial e vou trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nós vamos trabalhar pegando apenas nessas alcinhas aqui de fora das correntes, não vamos trabalhar nessas aqui de dentro. Vou começar aqui pela primeira corrente que eu fiz, entrando então aqui, ó, nessa alcinha. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Essa alça, ela é feita toda no ponto baixíssimo. Agora, vamos entrar nessa alcinha aqui, ó. Entro nessa alcinha, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Agora, vamos nessa alcinha aqui, ó. Entro nela, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima alcinha, que é essa daqui, ó. Entro nessa alcinha, fico com 2 alças na agulha, tiro as 2 de uma vez. Agora, vamos nessa alcinha aqui, entro e faço ponto baixíssimo. Agora, vamos nessa alcinha aqui, olha. E faço ponto baixíssimo. Nesse padrão aqui, nós não temos início e fim de carreira. Agora, então, é só você seguir trabalhando pontos baixíssimos em cada alcinha até o tamanho que você deseja. Então, agora eu entro nessa alcinha aqui e trabalho ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, que é essa daqui, e faço ponto baixíssimo. Aqui você já pode tirar a agulha, entra no meio da sua alça e puxa esse pedacinho de fio aqui pra cima pra já ir escondendo ele, tá? Agora aqui, ó. Nessa alcinha eu entro e faço ponto baixíssimo. Nessa alcinha eu entro e faço ponto baixíssimo. Vamos então seguir desta forma até alcançar o tamanho que nós queremos para a nossa alça. Fiz aqui, pessoal, a minha alça até ficar com 26 centímetros. Se você quiser fazer maior, é só seguir trabalhando mais carreiras. Agora eu vou cortar meu fio. Puxo ele.
Vou entrando aqui na alça, olha, e vou passando esse fio aqui por dentro para ir escondendo ele. Daí a gente passa um pingo de cola, só para garantir que vai ficar bem preso, tá? Então aqui, ó, eu corto o excesso de fio. Aí aqui você dá uma esticadinha para você segurar aqui. Deixa eu só pegar minha cola. Peço desculpas pelo sol, que ele tá invadindo aqui a gravação. Aí agora eu coloco aqui a cola. Pode dar uma esticadinha aqui. E tá pronto. Agora eu vou pegar aqui a minha argola. Passo aqui na ponta da minha alça. Dos dois lados. Pronto, ó, tá certinho. E agora vamos aplicar na bolsa. Ó, já estou aqui com a minha bolsa. E agora vamos aplicar aqui na pontinha, olha, eu entro aqui. Passo por uma ponta. Passo pela outra. E vai ficar assim, olha que fofura. E aqui desse lado, a mesma coisa. Passo aqui pelos dois lados e é assim que fica com a alça aplicada. Agora vamos fazer o nosso chaveiro. Para fazer o tassel, pessoal, já fiz um aqui para demonstrar para vocês, olha. Eu tenho duas tiras de 27 centímetros. Porém, você pode tirar o tamanho que você desejar, não tem problema. E como esse tassel ele é bem pequenininho, eu recomendo que você coloque apenas duas tiras de fio, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha cola e eu vou colocar um pouco lá no fundo. Não coloca muito. Coloca, dá uma leve espalhadinha. Pego aqui a minha tira de fio, dobro ao meio. E aí você empurra lá pra dentro pra fixar bem. Ó, daí fica assim, espera um pouco pra secar, né? Coloca uma do lado da outra. Iguala as pontas. Eu acho que eu ainda vou diminuir mais ainda, tá? Tô achando que tá grande, tá comprido. Agora, eu pego aqui o meu mosquetão e o meu elo de corrente. Vou abrir um dos elos. Coloco no mosquetão e coloco um tassel aqui nesse elo. Fecho bem. Vou pegar o outro elo de corrente, vamos abrir. Passo ele no mosquetão e no tassel. E vamos fechar. Fica assim. Olha que lindinho. Aí agora a gente coloca na bolsa pra ver se a altura tá boa. Ó, já estou aqui com o meu tassel. E aqui é bem simples, olha. A gente abre ele, o mosquetão no caso, né? Prende aqui no ponto da bolsa. Vou prender nesses dois aqui. Pronto, eu gosto assim, ó. Tá vendo? Ainda ficou grande. Aí é só vir com a tesoura e diminuir. Agora sim está do jeito que eu gosto, ó. Eu gosto dele assim, mais curtinho. Vou tirar de duas alcinhas aqui, só deixar em... pegar aqui nessa daqui. Isso, que aí ele fica caidinho do jeito que eu gosto. Fala sério, gente, olha que fofura. Eu acho que o tassel dá um charme na peça, vocês acreditam? Quando eu aceitava encomenda, eu sempre deixava o tassel opcional. E as clientes sempre queriam o tassel. Nunca queriam que tirasse. E é uma coisa que a gente pensa que não vão levar em consideração, que não se importam, né?
Agora, vamos colocar a nossa alça de corrente para finalizar a nossa peça. A alça de corrente é bem simples. Eu vou pegar aqui e vou encaixar na argola articulável. Pego a outra e encaixo aqui na argola articulável. Peraí. Agora sim. E esse é o resultado final da nossa peça. Deixa eu tirar o zoom aqui. Olha só, pessoal. Esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Deixa eu aproveitar e passar as medidas finais para vocês, tá? De comprimento, ela ficou medindo 21 centímetros. De largura, 9. De altura, essa parte menor, 13 centímetros. E essa parte maior, 17 centímetros. Eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta que cor que você vai fazer a sua. E não esqueça de comentar aqui se é a primeira vez que você está assistindo uma aula do canal. Também me conta se você gosta desse estilo de bolsa, que é o estilo baguete, porque eu posso trazer mais aulas para vocês. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.